Olá, está começando mais um Três Poderes Sul. E hoje quem nos recebe aqui na casa é o Alex Brasil. Vamos começar falando sobre os seus desafios aqui na casa. Tem como enumerar? Como é que está sendo seu teu mandato aqui? Seja muito bem-vinda, Pamela. É um prazer estar recebendo você e tua equipe aqui. Para mim, o desafio realmente foge do meu cotidiano, de tudo que eu tinha feito até hoje na vida, né? Mas a gente buscou, então, ser um representante do Estado de Santa Catarina. Fomos honrados com essa votação de 20 mil votos. E hoje, para mim, eu acho que o maior desafio é poder corresponder a todas as expectativas que foram criadas em relação ao meu mandato, à minha participação perante a sociedade, e é por isso que eu tenho tentado percorrer os 295 municípios de Santa Catarina, e só quando a gente realmente vai a campo que a gente percebe o quanto é desafiador isso, mas ao mesmo tempo muito gratificante, porque a gente tem conseguido chegar em regiões que pessoas nos dizem, nossa, nunca veio um deputado aqui. Então isso para mim já é um diferencial que a gente está indo além do que já conseguiram ir. E lógico, poder entregar bons projetos, boas participações e fazer com que o Estado de Santa Catarina se torne ainda melhor para se viver. E sobre essas visitas aos municípios, como tem sido a recepção das pessoas? É muito gratificante, né? Porque, como eu te falei, em alguns lugares, inclusive, eles relatam de nunca ter recebido um deputado. Eu, durante a minha campanha eleitoral, que eu cheguei à política sempre liderando manifestações de rua, então sempre tive muito conectado ao povo, ao ansejo popular, e falei, se um dia me tornar representante de vocês, não ficarei longe de vocês. Então, estar na rua, estar visitando os municípios, os bairros, as comunidades, é realmente cumprir com algo que foi combinado no período eleitoral. É poder ouvir as pessoas, estar próximo das pessoas e das necessidades que elas têm no seu dia a dia. Você iniciou a carreira política em 2016, né? Na verdade, a carreira política, a minha primeira candidatura foi em 2020, candidata a prefeito da capital. Era um momento bem desafiador, porque nós estávamos em pandemia, o presidente Bolsonaro tinha saído do PSL, nós não tínhamos naquele momento a definição de um partido de direita e nem a definição de qual partido o Bolsonaro iria. Então me foi ali dada a oportunidade de liderar um partido chamado PRTB, que estava com o Mourão, que era vice-presidente, e o PTB, que era do Roberto Jefferson, que também tinha se inclinado todo para a direita e se preparava para receber o Bolsonaro. Bom, como o projeto era de direita bolsonarista, eu abracei a causa, não achei ninguém para ser candidato a prefeito naquela época, porque a ideia não era ser candidato, era preparar um partido de direita na capital, mas já tínhamos alguns nomes bons para vereadores e não tínhamos um nome bom para prefeito. Então, no sacrifício, eu coloquei o meu nome, acho que fui bem, né, porque a gente ficou em quinto lugar de 10 candidatos e o nosso partido não tinha recurso nenhum, então nós ficamos ali apenas atrás daqueles que tinham muito dinheiro para gastar em campanha. Isso nos preparou para depois uma candidatura que acabou agora dando certo, que é de deputado estadual. Mas em 2016 você se destacou nas manifestações. Essas manifestações, elas na verdade aconteceram ali por volta de 2013, 2014, ainda sem uma liderança, né? Deu aquele problema com os black blocs. Depois surgiram daí os movimentos de direita, já gritando ali fora Dilma, e foi ali que a gente então iniciou essa caminhada, realmente literalmente uma caminhada, e aqui na Beira-Mar a gente sempre fez questão de deixar claro que ela sempre foi ordeira, organizada, sem deixar sequer um copo de plástico pelo chão, e durante praticamente esses últimos 12 anos a gente sempre liderou essas manifestações. Mudando um pouquinho de assunto, pessoas em situação de rua, você tem vários projetos relacionados, pode falar um pouquinho para a gente? O principal projeto que a gente inclusive acabou de aprová-lo na virada do semestre foi o cadastramento de morador de rua. Nós temos hoje um problema realmente sério em Santa Catarina, e eu falo sempre, Santa Catarina não é um estado que costuma gerar moradores de rua, nós somos um estado de prosperidade, eu costumo dizer que é um estado que deu certo no Brasil, porém esse número de moradores de rua aumentou muito nos últimos anos. E eu quero entender se esses moradores de rua são frutos do próprio estado de Santa Catarina ou se são de outras regiões do país que estão vindo para Santa Catarina, às vezes em busca de oportunidade ou simplesmente estão pagando passagem para tirar o problema do seu estado e jogar para os catarinenses. Então, acho que esse cadastramento ele vai de encontro justamente nisso, de fazer um raio-x, um mapeamento de quem são essas pessoas, por que elas estão em situação de rua, quais são os problemas que elas enfrentam, muitos são dependentes químicos, né? Acabam usando drogas,
Eu acho que esse raio-x é o primeiro grande passo para que a gente possa trazer boas soluções. Até os municípios, um ou outro, conseguem fazer o seu mapeamento, mas isso não está conectado no cadastro único do Estado. E como o Estado vê isso como um problema hoje grave, ele precisa também ter essa sintonia com os municípios para que, junto com os municípios, a gente consiga dar boas soluções. E é nisso que o projeto que foi aprovado foi pensando exatamente nisso. É importante essa integração também, né? Uhum. E agora falando sobre saúde, também tem projeto na casa? Temos bons projetos, a gente também tem ouvido muitos municípios, a gente sabe que saúde é sempre um gargalo municipal, os hospitais às vezes precisam de reformas, precisam de equipamentos, precisam às vezes até de mais efetivo para dar conta da demanda. Então a gente, enquanto parlamentar, a gente tem as emendas e essas emendas a gente tem procurado, principalmente na parte da saúde, destinar onde realmente precisa. E como que você vai descobrir como realmente precisa? Eu falo, não é só ficando no gabinete e despachando um pedido que chega até nós. É indo na ponta, verificando o hospital, o posto de saúde, o atendimento como está. E penso que através disso a gente realmente vai conseguir dar avanços e melhorias na área de saúde no estado de Santa Catarina. Entendendo mesmo lá no local qual é o problema. Lá onde as pessoas estão sofrendo, estão em filas, né, que por mais que o estado de Santa Catarina seja um estado de prosperidade, a gente enfrenta problemas na saúde também. E principalmente os pequenos municípios, que é onde o recurso é mais escasso, né? Com certeza, principalmente no período de inverno, que as doenças respiratórias aparecem com mais frequência, é um momento que precisa de mais cuidado. A gente tem um desafio grande, porque o estado de Santa Catarina, ele é incrível, porque o verão enche de gente. Nossas praias são lindas e recebemos, mas também traz mais problema de saúde para a faixa litorânea. O inverno também vem muita gente para as nossas serras, é lindo o nosso inverno, costuma até nevar. Então a gente tem praias lindas no verão, tem inverno com neve, né? Então acho que a gente tem que olhar com essa atenção, com esse carinho, e principalmente nesses períodos sazonais, para que a gente possa dar ali a eles uma espécie de apoio perante o parlamento que a gente ocupa hoje, para que os municípios tenham melhores condições. Falando em inverno e verão, turismo catarinense. Qual o potencial que você vê no turismo catarinense? O turismo, de modo geral, eu vejo como um dos grandes incentivadores do estado de Santa Catarina a ser o que ele é hoje. Então, eu tenho uma vontade muito grande de fazer com que o turismo de Santa Catarina seja ainda mais valorizado, né? Porque nós temos hoje uma boa secretária na pasta no estado, nós percebemos alguns municípios dando mais enfoque a isso, só que a gente ainda pode mais. Eu vejo, principalmente quando a gente se fala na capital, eu que fui candidato a prefeito, a gente tem um desafio muito grande, que essa ilha, eu sempre falei, ela é uma ilha virada de costas para as embarcações, não chega um navio aqui de cruzeiro. Balneário Camboriú consegue receber, uma ilha como a capital do estado de Florianópolis não consegue receber. Então são desafios que a gente precisa enfrentar, e eu tenho certeza que com um turismo de qualidade e bem organizado, a qualidade de vida do próprio morador melhora. Né? Nós temos alguns problemas aqui com o Ministério Público, que muitas vezes quer tirar até uma praia de vôlei lá de Jurerê, que está há 40 anos lá, porque acha que aquilo ali invadiu algo que não poderia. Então, eu não sou desse pensamento, né? Eu sou do pensamento que a gente tem como caminhar, cuidando do meio ambiente e cuidando também das melhorias e, principalmente, elevando a qualidade de emprego e mais oportunidades para onde o turismo realmente está forte e aquecido. Você tem trabalhado bastante junto aos policiais penais também. Pode contar um pouco para a gente como que funciona esse trabalho? Esses dias você também visitou algumas unidades prisionais. Sim, a pasta nossa de segurança pública é uma pasta que eu dou muita atenção. Né? Eu gosto de dizer que Santa Catarina é um dos estados mais seguros para se viver. E não é à toa que por isso a gente tem tantos investidores vindo para Santa Catarina, porque ninguém também quer investir numa empresa ou levar a tua família para uma região que não tem segurança. Então, acho que tudo isso agrega, fazendo o estado de Santa Catarina um estado de excelência. Mas, em relação aos policiais penais, eu abri uma frente parlamentar em apoio à categoria, vejo essa categoria como uma categoria nova e que precisa ser apoiada para, pelo menos, ter as mesmas qualificações, enquadramentos e ganhos que outras categorias já têm, como os policiais militares, por exemplo. Então, assumir essa responsabilidade perante os policiais e os agentes socioeducativos, que é quem cuida dos menores, e tenho visitado eles, tenho visitado os presídios, olhando como é que está hoje o ambiente de trabalho de cada grupo, porque, como eu falei, eu não sou um deputado que fica preso em gabinete.
para mim, o exercício da minha atividade parlamentar é estar na ponta, onde as coisas acontecem. E por isso eu tenho, inclusive, visitado esses presídios, que, logicamente, muitas vezes o ambiente não é tão agradável, né? Mas faz parte do dia a dia da atividade de uma, vamos dizer assim, de uma elite de profissionais que, graças a eles, a gente tem essa segurança que o Estado de Santa Catarina tem hoje. Até porque eles também enfrentam vários riscos. Sim. E o que você tem encontrado quando você vai até uma unidade prisional? Olha, me chama a atenção hoje a questão da organização que eles estão. Né? A gente percebe claramente que os nossos presídios, eu não tenho muito conhecimento de outros presídios, a não ser o da Papuda, em Brasília, que eu fiquei um ano ali praticamente frequentando a Papuda para tirar o nosso ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, de lá, enquanto advogado e não como parlamentar. Mas vejo aqui que eles estão realmente muito bem organizados, as pessoas separadas por grupos, né? Tem grupos de facções que não pode ficar misturado com outros. Então eu vejo que a gente no estado de Santa Catarina, até isso tem uma qualidade melhor do que outros estados. A forma como eles estão organizados, a alimentação me chamou a atenção também. Em todos que eu fui, me ofertaram ver a alimentação deles. Vi que é uma alimentação de qualidade, diferente do que eu via na Papuda, por exemplo, em Brasília. Então, acho que até nesse sentido, o preso aqui é melhor tratado do que em outros estados. Tem também a questão da reeducação, né, que dentro dos presídios acontece. O governador ele tem como objetivo, inclusive, permitir que os presos possam atuar exercendo alguma atividade profissional do dia a dia, porque isso vai ajudar ele, inclusive, a diminuir o seu período de fechamento, né, de pena em regime fechado. Então, acho que esse é um bom caminho. Lógico que é sempre desafiador, porque exige convênios, existe a necessidade de uma empresa querer abraçar, mas, por outro lado, também é uma mão de obra mais barata do que se você for assinar uma carteira, né, de trabalho de um outro profissional. Eu acho que isso, tendo o incentivo do governo do Estado, de nós do Parlamento, a gente pode avançar cada vez mais e fazer com que o preso produza, né, não apenas fique lá gerando custos ao Estado, mas que ele possa produzir também e trazer algum tipo de retorno para a sociedade. Mudando de novo de assunto, polo tecnológico em Florianópolis. Como que você vê isso? Olha, Floripa tem se destacado muito, né? A gente fala que hoje as maiores empresas de tecnologia têm olhado para Floripa como um lugar a se investir. E isso vai de encontro com o que a gente acabou de falar também, segurança pública. Ninguém vai investir muito dinheiro numa região que não traz segurança. Então eu vejo com bons olhos essa questão do pessoal da TI olhando hoje para Florianópolis como um dos melhores lugares para se trazer uma empresa de tecnologia, para se investir e logicamente que isso vai gerar emprego, renda e maior qualidade de vida para o nosso município. Então eu tenho, acho que da minha parte, grande interesse em ajudar com que esse polo se desenvolva cada vez mais. E para finalizar, quais são os planos futuros? O que a gente pode esperar de Alex Brasil? Olha, da minha parte é o compromisso de realmente honrar cada voto recebido. Eu praticamente me tornei um turista dentro da minha própria casa, porque eu não paro mais. Mas acho que se me der essa missão, é isso que eu tenho que ser, uma pessoa atuante, um deputado que honre com as expectativas que me depositaram de ser o único deputado conservador da região da Grande Florianópolis, eleito pelo PL, sou o único deputado do PL dessa região, que é uma das regiões mais povoadas, né? E por ser a região da capital também, que é onde que tudo acontece, é uma vitrine para o resto do estado. Então, a minha ideia é realmente continuar correspondendo a essas expectativas, ter o nosso gabinete sempre aberto para receber não apenas sugestões, pedidos, mas também reclamações, porque acho que o parlamentar é isso. Eu tenho um grande exemplo do presidente Bolsonaro, que é um dos raros políticos do nosso país, que por onde passa é aclamado, não tem medo de andar no meio do povo. E eu sempre falo isso, se um dia eu deixar de andar no meio do povo, é porque alguma coisa de errado eu andei fazendo. Então, eu espero estar sempre conectado à realidade do nosso povo, do nosso cidadão catarinense e com certeza devolvendo a ele toda a confiança que me foi depositada. E o Três Poderes fica por aqui. Mas fique ligado que logo mais você acompanha mais bastidores de Quem Decide.